que é o nosso texto base, o livro base de hoje. Atos, capítulo 1, versículo 8. Nós vamos ler o Atos, capítulo 1, do 1 a 8, para a gente ter uma visão geral do contexto aqui. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, e se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tudo neste tempo o reino? Meu Deus, o TDAH está dando pesado aqui, peraí. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que haverá de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Amém, meus irmãos? Mas vamos orar, irmãos. Vamos pedir o direcionamento de Deus, para a nossa lição nesta manhã. Querido Deus e eterno Pai, na Tua presença, Senhor, nós nos colocamos nesse momento para, em primeiro lugar, agradecer-te por estarmos aqui em paz, embaixo da Tua graça e proteção, ó Deus, livremente cultuando e bendizendo o Teu santo nome. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor esteja falando, acima de tudo, ao meu coração e também aos corações dos irmãos. Ó Pai, fazendo com que recebamos de bom grado a Tua palavra e que a Tua palavra, ó Deus, possa promover transformação, mudança em nossas vidas, Senhor. Me usa aqui como instrumento em Tuas mãos, ó Pai, que eu não venha falar de mim mesmo, mas que seja inspirado pelo Teu Santo Espírito. É o que te peço e agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Ok. Isso aí. Meus irmãos, o livro de Atos, para a gente ver bem aí, teria que apagar as luzes ali de fora, mas está meio difícil. Meus irmãos, a gente olhando aqui para o livro de Atos, a gente percebe, aqui eu pedi para minha coordenadora pedagógica inteligência artificial, fazer essa imagem. E a gente vê aqui, irmãos, no livro de Atos, como nos diz a lição, que o livro de Atos ele funciona como uma espécie de continuação natural dos evangelhos, Não é um dos evangelhos, mas quando a gente olha para o livro de Atos, a gente vê a continuação da obra de Cristo aqui na terra, até aquilo que ele chega a dizer para os seus discípulos, lá no final de Mateus, no capítulo 28 que nós lemos, em que ele diz que eles precisam ir pregar o evangelho a toda a criatura, E o livro de Atos é esse processo de continuação, Depois que Jesus ascende aos céus, Atos vem,
com esse processo de continuação da obra de Cristo aqui na Terra. Então, o livro de Atos ele funciona como a continuação natural dos evangelhos, né? Se os evangelhos mostram aquilo que Jesus começou a fazer e ensinar, Atos revela como Cristo continua a sua obra agora, através de quem? Da igreja. Jesus veio, teve seu ministério terreno, cumpriu a sua missão terrena, aqui como um de nós, mas a obra que Cristo veio fazer na terra, essa obra continua, e continua através de quem? Da igreja. Por que nós lemos o Evangelho de Mateus? Deixa eu voltar aqui de novo, lá em Mateus 28. Então, o Evangelho de Mateus 28 que nós lemos aí, ele diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, aqui na minha tradução. Então, quando a gente olha para o livro de Atos, a gente vê o cumprimento disso que Jesus, desta orientação que Jesus dá aos seus discípulos. Se os evangelhos mostram, então, como nós vimos, o que Jesus começou a ensinar, no livro de Atos nós vemos essa obra agora sendo continuada através de Cristo. Então, após a morte e ressurreição de Jesus, os discípulos recebem a missão de anunciar o evangelho a todas as nações. Entretanto, eles não fariam isso sozinhos. Jesus promete o Espírito Santo que daria poder para testemunhar até os confins da terra. Então, pode deixar no outro mesmo, irmão. Lá tem o mesmo texto que tem aqui. Tá? Então, Jesus comissiona os seus discípulos e nos comissiona. Diz: a minha obra ela será continuada, ela terá continuidade. E os discípulos, logicamente, ficaram preocupados. Mas como assim? E aí Jesus ele promete o Espírito Santo, aquele que viria para ser o Consolador, o ajudador, e veio, para ser o Consolador, o ajudador da sua igreja. Após a morte e ressurreição de Jesus, os discípulos recebem a missão de anunciar o Evangelho a todas as nações, como nós lemos lá em Mateus. Entretanto, eles não fariam isso sozinhos. Jesus promete o Espírito Santo, que daria o quê? Poder para testemunhar. Tem muitas pessoas que acham que a descida do Espírito Santo é para dar poder para você ser um super-homem. De certa forma, sim, mas um super-homem na obra de Deus para anunciar o Evangelho. Às vezes nós temos muita timidez, muito medo, mas Jesus deixa essa missão. E assim como nós, eu não sei quais dos irmãos aqui já passaram por essa experiência, mas de repente você está na igreja, novo convertido, e o pastor chega para você e diz: meu irmão, próximo final de semana você vai dirigir o culto. Ou só coloca lá na relação lá das atividades do mês, você olha e de repente está lá o seu nome. Você nunca teve essa experiência. E aí o medo, o desespero começa a bater forte. Você começa a suar frio, a ficar preocupado. Diz: meu irmão, você vai pregar tal dia, você vai ficar com a responsabilidade da direção do culto, você vai ficar responsável pelo louvor. E aí o medo, o temor toma conta. E eu creio que não foi diferente com os discípulos de Jesus. Quando ele disse: olha, vocês, em outras palavras, vão continuar a obra. Eu vim cumprir a minha missão, mas vocês terão a missão a ser, terão uma missão a cumprir. Darão continuidade a essa missão. E aí Jesus conforta os discípulos dizendo: olha, vocês vão cumprir essa obra, mas não vão fazer isso sozinhos. Vai descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus virá e será o seu guia, o seu consolador, o seu ajudador. Então, a descida do Espírito Santo em Atos 2 também representa o cumprimento, não só daquilo que Jesus falou para os seus discípulos, mas o cumprimento de uma profecia, que está lá em Joel, capítulo 2, do versículo 28 a 32. Mais à frente um pouquinho, Pedro,
né, depois que o Espírito Santo desce, Pedro prega, né, já com intrepidez, com autoridade, ungido pelo Espírito Santo de Deus, né, e nessa pregação de Pedro ele menciona essa profecia de Joel, diz, olha, tudo isso que está acontecendo é o que está descrito lá em Joel, certo? Coloca aí, minha irmã, Joel, capítulo 2, de 28 a 32, para a gente ler. Eu acho que no slide tá, né? Deixa eu dar uma olhadinha, acho que tem no slide. Tem, no slide tem, naquele outro... Ah, pronto, já está aí. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Até aí. Né? Então, o que aconteceu em Pentecostes, né, vamos só fazer aqui uma retomada. Pentecostes, irmãos, era a festa, né, das colheitas, era uma festa anual que acontecia mais ou menos nesse período agora, né, de maio e junho, né, em Jerusalém. Então os judeus, né, de várias regiões viam e se reuniam ali naquele período, né, para essa festa, chamada também de festa das primícias. Né. E naquele momento, né, o Espírito Santo de Deus desce sobre eles. É interessante, né, que a gente vê nesse versículo aqui, né, olha, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos, né, terão sonhos. Até então, irmãos, a obra do Senhor, né, ela estava a cargo de pessoas especiais. Né? Você tinha... os sacerdotes, você tinha, além dos sacerdotes, né, os sacerdotes ofereciam os sacrifícios e os profetas traziam a mensagem de Deus para o povo. Então você tinha sacerdotes e profetas, pessoas, né, que recebiam essa missão de conduzir o povo a Deus e de trazer a mensagem de Deus ao povo. Mas agora o Espírito Santo de Deus desce sobre toda a carne. A obra do Senhor já não é mais responsabilidade somente de alguns. A obra do Senhor, a continuação da obra do Senhor que Jesus coloca aqui para os seus discípulos agora, passa a ser responsabilidade de toda a igreja. Tudo isso mostra que a história da redenção não termina na ressurreição de Cristo, mas continua através da missão da igreja até a sua segunda vinda. Quando a gente olha para a morte de Jesus Cristo, a sua ressurreição, e os discípulos certamente passaram por essa experiência de temor, de achar, e agora? Jesus morreu, né? Jesus não está mais entre nós, e o que vai ser agora? O que será de nós? Né? E tudo isso aí mostra que a obra do Senhor ela não para com a morte e ressurreição de Cristo, mas que a obra do Senhor ela continua. E aí nós vemos que a morte de Jesus Cristo ela mostra a autoridade de Jesus sobre a morte, né, mas também nos fala a respeito da vinda do Espírito Santo. Após ressuscitar, Jesus passa 40 dias aparecendo aos discípulos e ensinando sobre o reino de Deus. Antes de subir aos céus, ele reafirma a missão da igreja e promete o envio do Espírito Santo. Os discípulos ainda pensavam em um reino político para Israel, mas Jesus amplia a visão deles, né, que
o evangelho alcançaria Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então os discípulos esperavam de Jesus que ele fosse um líder político, que fosse libertar Israel do jugo, dos seus inimigos. Mas a obra de Jesus foi uma obra muito além disso. A gente vê que o Império Romano ele se destruiu. Roma, que subjugava Israel nesse período, hoje é um territóriozinho dentro da Itália. E o reino de Cristo se expandiu por toda a terra. Enquanto os discípulos de Jesus esperavam que Jesus viesse como um agente político para libertá-los da opressão de um governo, Jesus vem como o enviado de Deus para libertar o povo da opressão do mal, para libertar o povo da culpa do pecado e instaurar um reino que não é deste mundo e que também não estava circunscrito a Israel, mas um reino que se espalhou por todo o mundo, e por todas as épocas. Nós vemos aí mais de 2000 anos, e a obra de Cristo ela continua. A ascensão de Cristo não significa ausência, mas a exaltação de Jesus. Jesus reina à direita do Pai e governa a sua igreja. Ao mesmo tempo, os discípulos são chamados a viver em expectativa e obediência, aguardando a promessa do Espírito. Esse momento marca uma transição importante. O ministério terreno de Cristo ele é concluído. Ok? Então nós temos a conclusão do ministério terreno de Jesus Cristo. E aí nós vemos agora o início da obra do Senhor aqui na terra através dos seus discípulos e também com o auxílio do Espírito Santo, que seria derramado sobre a igreja. A missão agora ela não é mais local, é uma missão global, envolve toda a terra. Atos deixa claro que a igreja nasce missionária. Desde o início, o plano de Deus não era alcançar apenas Israel, mas todas as nações. Jerusalém, Samaria, e aí vai até os confins da terra. Dando sequência já lá para o ponto 2, nós vemos aí o Pentecostes, que marca o nascimento da igreja em si. Nesse primeiro momento, que nós vimos aí no ponto 1, no tópico 1, há a compreensão do que aconteceria. Nós vemos, quando a gente lê o capítulo 1 aqui, Atos é atribuído a Lucas, quando nós vemos o capítulo 1 aqui, a partir do versículo 1, ele diz assim: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi levado às alturas. Nesse primeiro momento, a gente vê uma apresentação geral a respeito do que Jesus fez e do que aconteceria com a igreja a partir de agora. No Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, aquilo que estava sendo falado já há milhares de anos atrás, como no caso da profecia lá de Joel, começa a acontecer de fato, se torna algo concreto. A obra do Senhor, após a partida de Cristo, ela se inicia. E se inicia como? Com a descida do Espírito Santo. Para quê? Para capacitar os discípulos e nos capacitar a nós todos a dar continuidade, a dar sequência à obra de Cristo aqui na terra. Em Atos 2 ocorre um dos acontecimentos mais importantes no Novo Testamento, que é a descida do Espírito Santo. Durante a festa judaica de Pentecostes, os discípulos são cheios do Espírito, e sinais extraordinários acontecem.
pessoas de várias regiões ouvem o Evangelho em suas próprias línguas, mostrando que Deus estava formando um povo para todas as nações. É interessante a gente observar isso, eu nunca tinha prestado atenção nisso até estudar a lição. Nós vemos aqui pessoas que eram judeus, de várias regiões, que vinham para a festa ali do Pentecostes, se reuniam. Então tinham pessoas de línguas diferentes. E o Espírito Santo de Deus desce, e as pessoas de línguas diferentes começam a entender o que está sendo falado no seu próprio idioma, na sua própria língua. Ao mesmo tempo que aquelas pessoas que não faziam parte do grupo ali do povo de Deus, os incrédulos, ouvindo as pessoas falando em línguas, diziam o seguinte: esse povo está bêbado, está embriagado. Então, enquanto tinham aqueles sobre quem o Espírito Santo desceu, e eles falavam em outras línguas, e eles compreendiam uns aos outros, existiam aqueles que não compreendiam e achavam que eles estavam embriagados. Então, a descida do Espírito Santo ali, além de ser o cumprimento, primeira coisa, é o cumprimento da profecia lá de Joel. O Espírito Santo não vai descer mais daquela forma. Aquilo que aconteceu em Atos ali foi um ato, uma manifestação única. Quando uma profecia se cumpre, se cumpriu. Então ela não vai ficar se repetindo. Ela se cumpriu. Então a descida do Espírito Santo daquela maneira, como língua de fogo, com som, aquela manifestação, como nós vemos na descrição de Atos, ela foi única porque foi o cumprimento da profecia lá de Joel. Mas, além disso, a descida do Espírito Santo, ela marca o início da igreja aqui na terra e a capacitação dos santos para proclamar o Evangelho, para cumprir o que Jesus disse lá em Mateus 28. Ide, portanto, por todo mundo, fazei discípulos, batizando em nome do Pai e do Filho. Então, a descida do Espírito Santo cumpre essa função. Pessoas de várias regiões, como eu falei, ouvem o Evangelho em suas próprias línguas, mostrando que Deus estava formando um povo para todas as nações. Pedro, então, prega sua primeira grande mensagem pública, e enquanto Pedro prega ali, 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas se convertem. Ele mostra que Jesus, rejeitado e crucificado, ressuscitou e foi exaltado por Deus, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, especialmente Joel 2 e Salmo 16. Vamos ver lá o que diz o Salmo 16? Depois volta aí para essa tela. Salmos. Alguém pode ler aí? Caso... Pronto, vamos lá. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. Mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que se apressam a fazer oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até as minhas entranhas me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita e nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória.
também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Vamos voltar lá no início, acho que o versículo 2, vê o versículo, volta o 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio, continua. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. Mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Aqui fala a respeito do que vai acontecer, né, nos últimos dias. Mas não era esse o texto, acho que eu errei aqui em algum ponto, não era? Então, meus irmãos, nós voltando aqui, o resultado, né, é que cerca de 3.000 pessoas se converteram ali quando Pedro está pregando, né, quando ele anuncia o Evangelho. Né. E aí nós vamos ter o início, de fato, da igreja e surge a primeira comunidade cristã. Né. E aí nós temos aqui algumas características principais dessa comunidade. Primeira, o que diz lá a palavra do Senhor? Que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, nós temos aqui algumas características dessa igreja, né, que nasce ali no período do Pentecostes. Né? Por que ela nasce ali no Pentecostes? O Espírito Santo desce, ele dá autoridade, ele enche. Né? Aqui, gente, não está falando em batismo no Espírito Santo. O texto fala em que o Espírito Santo enche. Está falando de capacitação. Né? E também não é a descida do Espírito Santo conforme o selo do Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus, quando há o processo de conversão, nós somos selados com o selo do Espírito Santo da promessa. Aqui o Espírito Santo de Deus vem aqui com uma missão diferente desse momento, que é de marcar o início da igreja, né? Que é de capacitar os santos para proclamar o Evangelho. Então a igreja surge aqui, né, com a descida do Espírito Santo que capacita os seus, né, capacita os santos. Pedro prega, né, com muita autoridade. Aqui a gente já vê um Pedro diferente daquele Pedro que nega Jesus 3 vezes. Né, um Pedro de fato convertido. Pedro prega, 3.000 pessoas, né, se convertem e ali elas começam a se reunir. Essas pessoas começam a ir para o templo, começam a se reunir e a perseverar na doutrina dos apóstolos. Então, a primeira característica dessa igreja que surge é a característica de uma igreja que é perseverante. E por que é importante a gente entender isso, que a igreja ela perseverava? Daqui para frente, meus irmãos, eu creio que os irmãos todos já leram o livro de Atos, mas é só luta. Se Jesus Cristo sofreu, o seu povo também vai sofrer perseguições. A gente vê que essa característica de ser perseverante é fundamental para a igreja. Porque essa igreja vai sofrer, embora ela vá se expandir, mas ela vai sofrer muita perseguição a partir de agora. Nós vemos também como característica a comunhão. Né? Existia a comunhão entre eles. A gente vê em Atos que eles se reuniam, eles compartilhavam as refeições, compartilhavam os pães. Ao ponto também, a comunhão era tamanha ao ponto de eles venderem as suas propriedades para ajudarem aqueles que tinham necessidade. E lá em Atos 2,42, né, onde tudo isso aí está descrito, a gente vê que eles também eram pessoas de oração. Então, o nascimento da igreja nasce e deixa para nós de exemplo esses princípios aqui. E necessidade de sermos perseverantes, de mantermos a comunhão uns com os outros, né, de partirmos o pão e de sermos pessoas de oração. Né? Que é, acho que, uma das maiores dificuldades
que nós temos. Às vezes a gente até lê a Bíblia, mas a gente tem essa dificuldade de parar para orar, para se colocar diante do Senhor em oração, né? Deus tem me incomodado muito, eu tenho tido, graças a Deus, os meus momentos de oração. Mas por quê? Eu tenho acordado de madrugada, né? E aí, antes eu não ia orar, ia fazer qualquer outra coisa. Hoje eu paro e vou, né, vou orar. Eu digo, Senhor, eu tenho feito essa oração. Eu digo, Senhor, não sei por que é, nem para quem é, né, mas que essa oração alcance quem está precisando dela neste momento. Se o Senhor está me levantando agora, não é por acaso. E eu tenho orado aí nas madrugadas, né, porque tem tido insônia. E eu estou que nem o Samuel, né? De repente é Deus dizendo, vem cá, Vagnaldo, né? Então, tenho feito isso, né? Tenho orado pela minha família, tenho orado pela família pastoral, né? E as orações, irmãos, têm que ser constantes nas nossas vidas. E aqui o Pentecostes nos ensina isso, né? O início da igreja ali no Pentecostes nos ensina a respeito disso. Então, a igreja surge, né, em continuidade da obra de Cristo, agora sob nossa responsabilidade, né, e nos mostra que a igreja precisa ser perseverante, ter comunhão, né, e estar sempre em oração. Olha só aqui no 3, o tópico 3, né, da igreja em Jerusalém, né, a igreja cresce. Nós vemos aí 3.000 pessoas, depois esse número aumenta, né, para 5.000 e a igreja vai se expandindo, né? Mas a perseguição ela acontece, né? Nos primeiros capítulos de Atos, a igreja cresce rapidamente em Jerusalém, né? Milagres acontecem, multidões ouvem o evangelho, né? E os apóstolos testemunham, né, com ousadia. Aqui nós vemos um exemplo aqui, uma ilustração da cura daquele coxo lá na porta do templo. Ora por aquele homem e aquele coxo é curado. Os apóstolos são capacitados pelo Espírito Santo de Deus e eles começam a pregar com ousadia. Então a obra do Senhor se expande rapidamente. Então, mas não é só glória, né? Eles passam a sofrer muita perseguição, né? Então a perseguição ela vem de forma estrondosa sobre a igreja. Como nós vimos aí, milagres acontecem, multidões ouvem o evangelho, os apóstolos testemunham com ousadia, né? E aí nós temos esse exemplo marcante aí, da cura desse coxo na porta na porta do templo, né? Através da oração de Pedro, né? Mas junto com o crescimento da igreja vem o quê? A perseguição, né? As autoridades judaicas elas prendem Pedro e João, né, tentando impedir essa pregação. Mesmo assim, a igreja ora pedindo coragem, né? Não ora pedindo livramento. Olha só que interessante. Às vezes as perseguições vêm, as lutas vêm, e a gente pede o livramento. Essa igreja não orou pedindo livramento, ela orou pedindo o quê? Coragem, para enfrentar as dificuldades. E mais uma vez, a igreja primitiva vem com ensinamentos para nós, né? Esse povo, nós não temos noção nenhuma, né, do que esse povo sofreu, né? Quem vai ter noção a respeito disso são os irmãos, né, no continente africano que sofrem perseguições diariamente, né? Irmãos no Oriente Médio que sofrem essas perseguições, que igrejas são queimadas, famílias são dizimadas, né? Nós não, aqui nós temos uma vida muito confortável. E talvez por ter muito conforto, às vezes a gente fica displicente. Mas esse povo aqui sofreu e sofreu bastante, né? A comunidade de Cristo aí sofreu bastante nesse período. Mas não recuou, não pediu livramento, pediu ao Senhor que desse coragem. Então, nesse período, irmãos, aparecem importantes lições sobre a vida da igreja. Atos 4:32. Vamos ver o que nos diz Atos 4:32, que vai falar a respeito da unidade cristã.
Vou ler aqui na minha Bíblia. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma coisa que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Isso aqui, irmãos, é unidade cristã, né? De todos aqueles que creram, era um o coração e a alma. Unidade. Então eles viviam em unidade, é como se fosse um só, exatamente como o corpo, em que cada membro cumpre a sua função e vivem interligados. Outra coisa que nós aprendemos aqui, né, temos como lição da igreja primitiva, é a seriedade do pecado, né, como no caso de Ananias e Safira, está lá no capítulo 5. Né? Então, vendo o que acontecia dentro da igreja, esse exemplo de unidade em que as pessoas vendiam, né, tudo para dividir entre os outros, Ananias e Safira, acho que os irmãos conhecem a história, quem não conhece dê uma lida, né, eles vieram com malandragem, né, para parecer, né, bondosos, né, nas redes sociais da época, né? Isso faz lembrar muito daquele povo que ajuda, né, nas redes sociais, né? Tem aquelas pessoas que dão cesta básica, que dão comida, né, que dão dinheiro, né, que fazem compras em supermercados, dão motos, carros, mas tudo aquilo vai para a rede social, né, porque dá engajamento. Não é algo feito de coração, né, não é algo feito sem querer receber nada em troca. Essas pessoas fazem isso para receber reconhecimento financeiro e midiático. Mais ou menos, né, resguardadas aí as devidas proporções, o que aconteceu com Ananias e Safira. Eles venderam uma propriedade, né, e vieram, né, querendo doar querendo entregar ali só parte do que receberam, né, e acabaram pagando com a vida. Né. Tanto Ananias quanto Safira foram mortos porque pecaram contra o Senhor, porque mentiram, né, tentaram enganar a Deus, né? Olha só a falta de noção. Mas, então, olhando para a igreja primitiva, a gente vê que existia unidade entre eles, mas que o pecado também estava ali. E que o pecado não é brincadeira. E que quem brinca com Deus acaba sofrendo as consequências. Além disso, a gente vê a importância da organização e serviço, né, com a escolha dos diáconos. Então, já lá, né, na igreja primitiva, nós vemos essa organização. Nós temos até hoje, né, o diaconato dentro das igrejas. E isso surge lá em Atos, na igreja primitiva. Por quê? Porque existia um grupo de mulheres, né, de viúvas, que não estavam sendo assistidas dentro da igreja. Né, dentro da igreja. E aí se viu a necessidade de criar um grupo de homens para auxiliar essas viúvas. Né? Essas viúvas, assim, porque aqui eu estava dando uma pesquisada, quem eram essas viúvas que não estavam sendo assistidas ali? Eram as viúvas da diáspora, desse povo que saiu de Jerusalém, né, e que perderam seus maridos por algum motivo e não estavam sendo assistidas. Só as viúvas, mesmo que aqui no caso era na Palestina, né, que eles estavam, só as viúvas dos judeus ali daquela região. Então nós vemos a importância da organização e serviço, né, com a escolha dos diáconos. Entre esses diáconos destaca-se aqui Estevão, né, que é um homem cheio do Espírito Santo e sabedoria. Ao pregar diante do Sinédrio, ele mostra que Israel frequentemente resistiu aos profetas e agora rejeitava o próprio Messias. Estevão vai se tornar aqui, irmãos, o primeiro mártir, né, cristão. Sua morte marca o início de uma perseguição ainda maior, mas também o começo da expansão do evangelho para Jerusalém, para além de Jerusalém. Cadê Estevão? Aqui. Né?
Então nós vemos aqui essa imagem de Estevão sendo apedrejado, né? Mas a morte de Estevão, que marca a perseguição e faz com que os judeus, os crentes, se espalhem, e assim o evangelho também se expande, né? E aí nesse cenário está Paulo, né? Que é daqui para frente a gente vai ver também muito a respeito da obra do Senhor através de Paulo. Passa o próximo slide, irmã. Então nós vamos ver agora a respeito da expansão para Samaria e os gentios. Só para recapitular aqui, nós vimos aqui a ascensão de Jesus e a promessa do Espírito Santo, né, que seria o ajudador, o consolador, aquele que capacitaria. Aí no Pentecostes o Espírito Santo desce e de fato se cumpre a profecia de Joel, o Espírito Santo capacita, né, os santos. A igreja cresce e sofre perseguição, né? E agora nós vemos, né, o processo de expansão da igreja. A perseguição espalha os cristãos por várias regiões. Aquilo que parecia derrota se transforma em avanço missionário. Filipe prega em Samaria e muitos creem em Cristo, né, cumprindo a palavra de Jesus de que o evangelho alcançaria também os samaritanos. Nesse contexto, acontece também a conversão de Saulo, né? Antes perseguidor da igreja, ele encontra Cristo no caminho de Damasco e se torna um dos maiores missionários do cristianismo. Sua transformação mostra o poder da graça de Deus. Então, Estevão é apedrejado, há esse processo de fuga dos crentes por conta da perseguição, né, e o evangelho se expande e agora vai para Samaria. Exatamente. E essa perseguição é que vai, aquilo que aparentemente é derrota, né, eles passam, Estevão é apedrejado, né, é uma humilhação aparente ali para quem cria no Messias, e aí a partir daquilo ali as pessoas se espalham, fogem da perseguição, mas nesse processo de perseguição eles anunciam o evangelho, e o que parecia derrota agora se transforma em cumprimento de fato, né, daquilo que Jesus disse, né, de que eles deveriam fazer discípulos de todas as nações. Então, além disso que nós já vimos aqui, né, da conversão de Paulo, que era um perseguidor, Paulo saiu prendendo e matando cristãos. Ele foi um desses, né, que contribuiu para que os crentes se espalhassem de medo, né, tamanha violência com que Paulo agia contra os crentes. Ele tem esse encontro com Jesus Cristo, né, e tem a sua vida transformada, e depois nós vamos ver um pouco mais, né, das viagens missionárias de Paulo. Mas outro acontecimento decisivo que ocorre aqui, que marca a expansão da igreja, é a conversão do centurião Cornélio, né? Pedro tem uma visão, não quer aceitar, né? E Deus, né, através do Espírito Santo, manda Pedro lá para a casa de Cornélio, e Pedro resistente, né? E o Senhor diz para ele: Pedro, não torne impuro o que Deus purificou, porque havia uma ideia de que o evangelho era somente para os judeus, né? Só para aquele povo ali. E Cornélio era um centurião romano, era um funcionário do governo romano. E ele se converte ao Senhor, né? E Pedro vai até a casa dele, né, para marcar esse processo de expansão, né? Porque não é só a conversão de Cornélio. Cornélio se converte, né, mas aquilo ali, ele é alguém de autoridade, alguém que tem visibilidade naquela região, naquele contexto, e mostra, não só para Pedro, mas para os demais discípulos, de que o evangelho não era só para os seus, né? Porque, como nós vemos lá no evangelho de João, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos os receberam, né, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é o que acontece aqui com Cornélio, né? Ele e a sua família ali
se convertem ao Senhor. Então, quando o Espírito Santo é derramado sobre os gentios, fica evidente que Deus estava formando um só povo, unido pela fé em Cristo. Ou seja, não era mais só o povo de Jerusalém, não era somente os judeus, mas estava se formando ali um só povo de várias nações, unidos pelo poder da palavra do Senhor. Então, esse episódio representa uma mudança histórica. O evangelho rompe com barreiras étnicas, ou seja, o evangelho não é só para o povo de Israel, o evangelho é para todos os povos. A igreja entende que a sua missão ela é universal, ou seja, para toda a terra, como o próprio Jesus comissionou os seus discípulos. E os gentios são plenamente recebidos no povo de Deus. Assim, Atos mostra que a promessa feita a Abraão de bênção para todas as nações começa a se cumprir de maneira visível. Deus quando chama Abraão, ele diz: em ti serão benditas todas as nações, que mostra a abrangência da obra do Senhor, não só para o povo da promessa, não só para o povo de Israel, mas que o evangelho seria espalhado para todas as nações. E a conversão de Cornélio marca isso. É o início dessa expansão do evangelho para além das fronteiras de Jerusalém. Pode passar, minha irmã. E aí nós vamos ver agora as viagens missionárias de Paulo. Paulo fez muitas viagens antes disso, atrás dos cristãos, atrás dos crentes, perseguindo, prendendo, matando, humilhando. E agora nós vamos ver Paulo, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Paulo agora é um instrumento do Senhor para a expansão do evangelho. Então, a partir de Atos 13, o foco do livro se volta especialmente para o ministério de Paulo. A igreja de Antioquia torna-se um importante centro missionário, enviando Paulo e Barnabé para anunciar o evangelho em diversas regiões. Tem o mapa ali que mostra as viagens de Paulo, nas 3 viagens missionárias que ele fez. Paulo passou por muitos sufocos nessas viagens missionárias. Então, ao longo das viagens, o evangelho alcança cidades da Ásia Menor, Grécia e regiões do Império Romano. Igrejas são plantadas, líderes são formados e o cristianismo começa a se espalhar rapidamente. Olha só que mudança de cenário, Nós tínhamos ali Jesus com seus discípulos. Jesus é crucificado, sobe aos céus, mas não ficam sós. O Espírito Santo de Deus, que é o ajudador, que é o consolador, que é aquele que faz com que a obra de Cristo, ela de fato prevaleça aqui na terra, vem e impulsiona a igreja a um processo de continuidade da obra que foi começada por Cristo. Mas vem a perseguição, o desânimo. Aquele povo sofre, vê na figura de Paulo alguém que é um opressor, alguém que vem para matar, que vem para humilhar. E agora Paulo, esse que era o perseguidor, se torna um instrumento nas mãos do Senhor para a expansão do evangelho. Aí a gente vê uma mudança radical de cenário e a gente percebe como Deus, como a obra de Deus é poderosa e capaz de transformar os piores cenários. A gente vê isso através da vida de Paulo. E certamente também serviu de refrigério para aqueles irmãos que eram perseguidos. Mas não era Paulo, não era aquele que era o perseguidor, agora ele está sendo perseguido em prol do evangelho. Então, a obra do Senhor, a obra do Espírito Santo de Deus na vida da igreja proporcionou isso. Entretanto, o avanço do evangelho vem acompanhado de muitos desafios, perseguições, prisões, rejeição. Há conflitos internos e dificuldades culturais. Dentro da igreja, a gente pensa que esses conflitos só existem hoje.
Mas depois que as igrejas são formadas, que líderes são treinados, aí começam a existir aquelas divergências, né, dentro da igreja. E existia um grupo de pessoas lá que acreditava que para ser salvo, né, era necessário que se cumprisse, né, todo o ritual judaico da lei, não mais a figura de, não mais a obra da graça, né? Pela graça sois salvos, né, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Existia ali algumas pessoas que acreditavam que a salvação, para que se cumprisse, era necessário que os novos convertidos, né, os gentios, que eles cumprissem os rituais judaicos, né, e mostrando aí apenas um dos vários exemplos que a gente vê na Bíblia de conflitos que existiam dentro da igreja. Então isso não é dentro das igrejas, isso não é uma característica apenas de nós, né, do povo do tempo de hoje. Já existia aí, né, porque o pecado ele também está dentro da igreja, né? Então, mesmo assim, a mensagem continua avançando. Paulo demonstra que a missão da igreja não depende das circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. Um momento importante ocorre com o Concílio de Jerusalém, que é isso que eu falei aqui, que é quando os líderes discutiram, né, se os gentios precisariam seguir toda a lei judaica para serem salvos. Então houve esse momento. A conclusão é clara: a salvação é pela graça mediante a fé, e não pelas obras da lei. Então houve esse concílio e se chegou a esse consenso. Esse acontecimento preserva a centralidade do Evangelho e confirma que a igreja é formada por judeus e gentios unidos em quem? Em Cristo Jesus. Então nós vemos aí, né, as viagens missionárias de Paulo e os desafios que ele enfrentou, né? E agora vamos ver aqui a chegada do Evangelho a Roma. Se os irmãos olharem, não tem nesse slide aí, acho que eu não coloquei aí. Deixa eu só... Não, pode voltar lá, irmão. Era só para a gente... Volta o slide anterior, é só para eu ver uma coisa aqui. Só volta o slide anterior. Volta mais um aí. Tá. Aqui. A gente vê que o Evangelho ele começa a sair de Jerusalém, né, Samaria, e se expande. Agora o Evangelho já não está mais só em Jerusalém e Samaria, ele já vai chegar agora a Roma, né, que mostra esse processo de expansão e de crescimento da igreja. Então, nos capítulos finais de Atos, Paulo é preso várias vezes por causa do Evangelho. Ainda assim, utiliza cada oportunidade para testemunhar sobre Cristo diante dos governadores, reis e autoridades. Finalmente, Paulo é levado para Roma, capital do Império Romano. O livro termina com Paulo pregando o Evangelho, né? O final de Atos é curioso porque parece inacabado. Por que é inacabado? Lucas não registra o desfecho final da vida de Paulo. Isso acontece porque o foco principal não é um homem, mas a continuação da missão da igreja. É interessante, né? A gente vê aqui muito da vida de Paulo, mas não tem um desfecho a respeito da vida dele aqui. E também não tem um texto bíblico dizendo Paulo morreu assim, né? A gente tem a noção de que ele morreu preso, né? Lá ele vai dizer, né? Combati o bom combate, né? Acabei a carreira e guardei a fé, né? Tem Timóteo tem alguns textos que vão nos tem acho que esse texto é de Timóteo, se não me engano. Não sei se primeiro ou segundo de Timóteo. Mas o fato é que aqui em Atos a gente não tem um desfecho da vida de Paulo. E por quê? Porque o foco não é Paulo. O foco é o Evangelho. O foco é
falar a respeito da obra de Cristo aqui na terra. Então Lucas ele não vai registrar o desfecho da vida de Paulo. A história permanece aberta porque a obra continua. O mesmo evangelho que saiu de Jerusalém continua sendo anunciado até hoje. Então a obra do Senhor não parou, a obra do Senhor continua. E para concluir, meus irmãos, vamos lá. O livro de Atos mostra que Jesus continua agindo através da igreja, pelo poder do Espírito Santo. O evangelho começa em Jerusalém e rapidamente alcança outras regiões, rompendo barreiras culturais, religiosas e geográficas. A igreja primitiva enfrentou perseguições, oposição e dificuldades, mas permaneceu firme porque dependia do Espírito Santo e da palavra de Deus. Atos nos ensina que a missão da igreja não terminou no primeiro século. Assim como os discípulos foram enviados para testemunhar de Cristo ao mundo, nós também somos chamados a continuar essa missão hoje. A história iniciada em Atos está ainda em andamento. De quem é a responsabilidade, meus irmãos? É nossa. A igreja continua sendo chamada a proclamar o Evangelho. Então essa é a nossa missão. Atos nos mostra isso, nos mostra o início da igreja, a capacitação pelo Espírito Santo de Deus, a expansão dessa igreja, a perseguição, mas nos mostra que a obra do Senhor ela não terminou e ela continua através de nós. Amém?